nome, meu Pai. Pai, porque Tu é bom, Pai. Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor Jesus. Tu é o Deus que cura, o Deus que liberta e o Deus que transforma. Aleluia, Jesus. E queremos agora passar um pouco para o irmão Leandro, para ele dar uma saudação para nossos ouvintes. Ele fala um pouco. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus para todos sempre. E a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus está no controle de tudo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando nesta tarde poderosa, nesta tarde abençoada, para a honra e para a glória do santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E o Senhor, Ele é maravilhoso. E você, se puder, abrir João 14. João 14, na palavra de Deus, que fala, o versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Depois, no versículo 6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo 16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vereis. Então, aqui, eu li esses versículos, porque é o seguinte, nós vamos ver que começa Jesus encorajando os discípulos. Amém. Ele diz, não se preocupe, tem muitas moradas. Eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês. Porque aonde eu estiver, vocês estarão também comigo. E não se preocupe, porque lá tem muitas moradas. Ele disse, lá tem muitas moradas. E ele disse isso e disse, e já sabeis o caminho, sabe para onde eu vou. Mas, diante disso, chega também e diz, nós não sabemos para onde vai, se como iremos para lá. É quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vê o Pai, senão por mim. Então ele mostra o caminho, eu sou o caminho, eu sou a vida. Para chegar até Deus, tem que ser através de mim, Jesus, o Filho. Só há um mediador entre Deus e o homem. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele é o mediador. Então, quer ir até Deus é através do seu Filho Jesus. Então, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quer ir até Deus, Jesus é o único caminho. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, eu sou o caminho, porque tem vários caminhos. E por aí no mundo, o que acontece? Acontece que no mundo se ensina que todos os caminhos levam a Deus. Mas sabemos que há só um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só há uma verdade e a vida eterna, que é Jesus de Nazaré. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Então, só vai até Deus através do Filho Jesus, pois ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então não tem caminho, outro caminho. Pode parecer caminho bom, pode parecer caminho de salvação, mas no fim é morte, no fim é engano, no fim é embaraço. Então não tem outro caminho. Aleluia. Só em Jesus. Só em Jesus. E aqui ele fala desse caminho. E depois que ele fala desse caminho, tem um momento que vem a promessa do Espírito Santo. Ele fala, e rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro consolador, olha só, outro consolador, para que fique convosco. Então, ele disse, eu rogarei ao Pai, a Deus, e o Pai mandará outro consolador. Agora, esse consolador, quando ele fala rogará outro consolador, que é o Espírito Santo, vamos ver que esse consolador é da mesma essência, igual ao Pai. Ele é igual, da mesma essência, que é o Espírito Santo, Consolador, da mesma essência, igual, ou seja, igual ao Pai. Então, ele vai rogar ao Pai, e ele dará outro Consolador, para ficar conosco para sempre, que é o Espírito Santo. Nós sabemos que ele é o Consolador, e ele está conosco, ele habita em nós, ele está conosco sempre, nos consolando, para que fique conosco sempre. Então, Jesus foi ao Pai, preparou lugar, rogou ao Pai, o Pai mandou o Consolador, o Espírito Santo, da mesma essência, igual a Deus, igual ao Pai, e está conosco, cuidando, trabalhando na nossa vida, está nos consolando. Mas tem o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber. Ele não conhece isso. Só aquele que verdadeiramente teve encontro com Deus, aquele que teve encontro com Ele, sim, esse verdadeiramente conhece. Mas ele falou, no versículo 18, não vos deixarei órfão. Não vos deixarei órfão. Eu vou. Mas não se preocupe que eu vou voltar para buscar vocês. Mas enquanto eu estou preparando lugar, vocês terão a presença do Consolador. Aleluia. A presença do Espírito Santo. Está sempre com você. Está fraco, está desanimado, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Amém, glória a Deus. Está operando na sua vida. Então, você saiba que aquele que consola, Jesus, ele rogou ao Pai e ele enviou para habitar conosco para sempre. Então, nós vemos aqui que Jesus é o caminho. Nós vemos que ele é o caminho. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora, se eu sirvo a ele, eu preciso permanecer servindo, buscando. E há muitas dificuldades, mas sabemos que maior do que tudo isso é o nosso Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário a preço de sangue. E isso podemos chamar de graça, que é o favor merecido. Mas devemos, o segredo é aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Amém, glória a Deus. E assim, né? Vamos lá, eu quero deixar também um versículo, né? Que ele se encontra em João 5, né? Que ele vai do 2 até o 9, né? Que fala assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos. Sendo neste já grande multidão. Não, um momento, né? Deixa eu ver aqui que eu me perdi só aqui. Deixa eu ver aqui. Neste jazia a grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descesse, depois do movimento das águas, sarava de qual enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havendo muito tempo, e disse-lhes: queres ficar sã? Então Jesus hoje pergunta para você, né? Quer ficar sã? Qual é a sua enfermidade hoje que você quer que Jesus cure, que Jesus lhe liberte? Qual é a sua enfermidade? Jesus lhe pergunta hoje: quer ficar sã?
E então respondendo-lhe o Senhor, não tendo homem algum que... Então ele respondeu ao Senhor, Senhor, não tem homem algum que, ao agitar da água, me leve ao tanque para que eu seja curado, porque primeiro vinha outro primeiro e entrava na frente dele, né? Como ele era paralítico, mas aqui ele fala, né? Deixa eu só ver aqui na parte, enquanto eu vou. Então, enquanto eu vou, dá pra gente entender aqui que ele ia se arrastando, né? Ele era paralítico, mas ele ia se arrastando. Mas ele diz, enquanto eu vou, outro chega na minha frente e desce, né? Então, Jesus fala para ele que ele pegue a cama dele e andasse, né? Muitos de nós estamos assim, né? Se encontrando enfermo, esperando que alguém nos ajude. Mas, na realidade, o primeiro passo quem tem que dar somos nós, né? Que é o passo para ir para Jesus, para que a gente possa ser curado. E aqui também ele fala assim, né? Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que estás sã, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior que essa, né? Aí aqui, esse homem, Jesus está falando para ele que ele está sã, né? Que ele está curado, mas que ele não peque mais, para que não possa vir outra maldição ou outro problema de saúde, para que ele não venha ficar doente novamente. Então, é que eu deixo essa mensagem para você, antes de passar para o irmão Leandro novamente, né? Para que ele que vai vir trazer a palavra, né? Que vai pregar hoje aqui. E eu deixo essa lição para vocês, né? Que quando a gente é curado, a gente tem que ter o maior cuidado para poder não estar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes, para que não venha acontecer algo pior nas nossas vidas, né? Porque tudo tem uma consequência. A gente tem um livre-arbítrio? Tem. Mas tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente planta limão, a gente vai colher limão. Não vai colher morango, né? Então, que a gente venha refletir sobre as nossas atitudes, nossas decisões, né? Que a gente está tomando no dia a dia, para que não seja coisa que desagrada a Deus, seja algumas coisas que agradem a Deus. E agora eu quero passar para o irmão Leandro. Não, então bora passar para a irmã Samira. Vamos botar, ela quer a oportunidade, né? Vamos passar para ela, que é a oportunidade. E ela vai deixar algo de Deus para vocês também, né? Para que nós todos venhamos meditar. Não só para vocês, como para nós que estamos aqui também, né? Glória a Deus. Continuando falando sobre isso, né? Ele falou, essa mensagem que você falou, né? Eu acho muito interessante quando ele diz, né? Sobre a enfermidade, e às vezes a gente leva tanto para a enfermidade física, mas espiritual, né? Quanto precisamos ser curados espiritualmente, né? É aquela frase, né? Quando a gente fere, é porque a gente ainda é ferido, né? Então precisamos ser sarados, precisamos ser curados para poder curar outras pessoas, né? E quando Jesus diz, vai, não peques mais, eu entendo assim que é como é nas nossas vidas, né? Pra gente não cometer os mesmos erros, né? Não estar nas mesmas práticas, porque às vezes temos um pecado de estimação, né? E continuamos ali. Muitas vezes a gente diz, faz, Senhor, me perdoa, mas depois faz de novo. Mas porque verdadeiramente não houve um arrependimento profundo, né? Porque quando existe o arrependimento profundo, a gente não consegue mais fazer. Então, quando ele disse, vai, não peques mais, é dando uma oportunidade de mudança, né? De ser curado espiritualmente, de ser curado fisicamente, porque existem muitas feridas na alma que precisamos ser curadas, precisamos ser tratados, né? Para que a gente venha cuidar e sarar e curar outras vidas, Glória né? a Deus. E curar outras pessoas. Mas eu vou deixar aqui falando sobre um pouco disso. É Lucas 5, né? Essa passagem hoje queimou dentro do meu coração. Que diz assim, Lucas 5, o versículo 12, que diz assim:
Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Amém. Quando Glória a Deus. eu meditei nessa palavra, já faz um tempo, mas essa passagem hoje ardeu dentro do meu coração. Porque quando ele vê Jesus, ele primeiro se prostra, né? E o sentido de se prostrar aqui é de adorar, de se humilhar. Mas quando ele vê Jesus, ele não pede, né? Naquele tempo, para a gente entender, um homem leproso, ele era um homem excluído da sociedade. Era um homem que as pessoas tinham nojo dele, um homem que ele não poderia viver perto das pessoas, né? Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra, ele adora, independente da dor, independente da circunstância, Aleluia. independente Glória do a Deus. momento que se esteja, independente da ferida. Porque ele era um homem ferido, acredito que espiritualmente, porque ele era rejeitado, e um homem ferido fisicamente, porque ele não poderia viver perto das pessoas. Porque naquele tempo quem tinha lepra não poderia estar em comunhão, né, na comunidade. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra e diz: Jesus, se tu quiseres, tu podes. Amém. Essa Glória a parte Deus. me chamou muita atenção, porque ele disse assim, em outras palavras: Senhor, a minha situação é difícil, a minha situação é dolorida, o momento é caótico, né? Está doendo, as feridas estão internas e externas. Mas se tu quiser, faz a tua vontade. Amém. Porque a tua Glória vontade, Deus. ela é boa, ela é perfeita e agradável. Se tu quiser, tu pode me curar. Em outras palavras, ele quis dizer assim: se tu quiser, tu podes me curar. Mas se o Senhor não quiser, você continua sendo Deus. E Jesus disse: eu quero, porque a vontade de Jesus para nossas vidas é curar, Aleluia. é salvar, é tratar as nossas feridas, né? Então, que nessa tarde que o Senhor testifica, né? Amém. O Senhor, ele quer tratar feridas, ele quer tratar feridas não só Glória a físicas, Deus. mas feridas internas, aquela rejeição, aquela afronta, aquela falta de perdão que tá lá. Às vezes é que nem a dracma perdida, né? Aquela mulher, quando ela varreu, ela teve que acender a luz para poder achar a dracma perdida. Por quê? Porque existem sentimentos dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Existe feridas dentro do nosso ser que é preciso acender a luz. Verdade. E a Bíblia diz, né, que Jesus é a luz do mundo, né? E a palavra dele é a luz que nos conduz a isso. Então, é preciso acender essa luz para que as feridas venham a ser expostas, para que as feridas venham a ser tratadas, né? Em nome de Jesus, eu creio, Glória a Deus. né? Eu Aleluia. recebo essa palavra porque foi para mim. Primeiro veio para mim, para depois passar para os nossos irmãos. Porque Amém. é preciso tratar as feridas da alma, né? Porque a gente só pode curar quando a gente é curado, Amém. Glória né? a A Deus. gente só pode tratar quando a gente é tratado. Então, que nessa tarde a gente se permita, né, ser curado e ser tratado pelo Senhor, porque é a vontade dele. Ele diz: quero sim, seja limpo, quero sim, seja curado, quero sim, Aleluia. seja Glória a Deus. restaurado, quero sim, seja transformado. Amém, Em nome de Senhor. Jesus. Porque o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, que nessa tarde, que toda essa dor, que toda essa ferida, ela venha à luz para poder ser tratada, né? Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. E eu vou passar a oportunidade para o meu coordenador, em nome de Jesus. Amém. Ele vai trazer a mensagem final. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, né? E bom foi essas palavras, né? Que o Senhor falou conosco, poderosamente, né? E essas palavras que você já ouviu, você venha guardar no seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas nesta hora. Amém. Neste Glória a momento. Deus. E Deus, Ele
é poderoso, é maravilhoso. E eu quero também falar que é uma palavra. Eu ia continuar onde eu estava, mas eu Deus quero falar mudou. sobre Elias. Eita, glória. Elias no deserto e Elias na caverna. Amém. Então, vamos falar aqui sobre Elias, que diz assim, a palavra, no capítulo, deixa eu olhar aqui o capítulo, está lá no capítulo, deixa eu conferir qual capítulo, e vamos falar da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que estava Elias no caminho de um dia indo para o deserto. Estava Elias caminhando no deserto, e de repente Elias ele avista um pé de zimbro, e nesse pé de zimbro diz a palavra de Deus que Elias ele se assenta debaixo do pé de zimbro, e assim que Elias se assenta no pé de zimbro, ele pede a morte e vai dormir. E nesse momento, quando Elias pede a morte e vai dormir, de repente Elias se acorda, e quando ele se acorda, o anjo do Senhor estava visitando Elias. E na hora que o anjo do Senhor estava a visitar Elias, na hora que Elias se acordou, o que acontece? O anjo deu de comer e de beber para Elias. E aí, o próprio anjo diz que não é para a morte, É forte, porque Senhor. muito longo é o caminho. O caminho era muito, muito longo ainda, tem muitas coisas ainda para Elias fazer no caminho. Mas por que foi que Elias estava pedindo a morte? Primeiro, diz que Elias ele estava cansado das ameaças que ele estava sofrendo. Ele estava cansado das ameaças de Jezabel. Jezabel estava perseguindo, ameaçando também Elias. Tinha muitas ameaças, muitas coisas. Mas vemos que Elias era um profeta corajoso. Nós vemos a coragem de Elias também. Elias, quando Elias enfrentou os profetas de Baal, nós vemos que ele enfrentou. E ele fez um desafio e disse: aquele que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro. E ele enfrentou. Amém. Mas nesse momento de perseguição de Jezabel, ele foi para o deserto, pediu a morte. Nós vemos que aqui ele não enfrentou, ele pediu a morte. Então, mas vemos que também ele era um homem usado por Deus. Um homem usado por Deus. Vemos isso. E como eu falou, levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo. O caminho será longo para Elias. Ainda tem muitas coisas para ele fazer. Então nós vemos que teve os profetas de Baal que clamaram, mas o Deus dos profetas de Baal, Deus Baal, tem Deus Azera e tem outros deuses que não responderam. E Elias disse: fala mais alto, porque pode ser que eles estejam dormindo ou estejam surdo. Mas ele não respondeu. Mas o Deus de Elias respondeu com fogo. Aleluia. Ali Glória a Elias Deus. Glória a Deus. era um homem, um profeta usado por Deus. Então, teve esse período de Elias mais o profeta de Baal. Depois vem a questão da perseguição de Jezabel, a esposa de Acabe. A esposa do rei Acabe. E que ela estava transtornada, passou a perseguir. E a perseguição de Jezabel foi uma perseguição para matar Elias. A perseguição de Jezabel contra Elias foi para matar. Mas Elias ficou cansado, ficou entristecido, ele ficou deprimido,
ficou desgastado por todas as perseguições. E também ficou temendo. Temendo porque a questão de Isabel querer matá-lo. Por isso que ele ficou dessa forma. Então, ele encontrou uma saída para ir para o deserto. Para ir ao deserto. Como eu disse, ele disse, não, eu vou para o deserto. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte. Quando Elias chegou no deserto, ele avistou um pé de zimbro e se assentou e pediu a morte. Mas vamos ver o seguinte. Se nós olharmos bem, vamos ver que pé de zimbro, ele não nasce no deserto. É forte. Não nasce. Ele não nasce de jeito nenhum. Não nasce. Então, quando eu falo que Elias viu o pé de zimbro, o pé de zimbro ali, como ele não nasce no deserto, ele não se desenvolve no deserto. Mas a questão do pé de zimbro que Elias avistou, ali estava mostrando a providência de Deus. Glória a Ele Deus. está mostrando a providência. Porque como não nasce no deserto, então ali está mostrando. Ali tem uma providência de Deus para a vida de Elias. Tanto é que quando Elias se assente debaixo do pé de zimbro, que pede a morte, e que ele vai dormir, o anjo do Senhor visita ele. Dá de comer e dá de beber. E diz, Aleluia. muito longo, e longo é o caminho ainda para você percorrer, Elias. Então, nós vemos isso. Nós vemos isso, que ainda era muito longo o caminho. E muitas vezes nós até estamos nos encontrando nessa situação parecida com a de Elias. Muitas provações, muitas dificuldades, muitas vezes, pouca força, ou seja, também está triste, desanimado por perseguições, por algo que muitas vezes você quer desistir, dizendo, Senhor, eu não vou, Senhor, se continuar assim, eu não sei como é que eu vou mais fazer a tua obra naquele lugar. Eita, Jesus Senhor. lindo. Glória a Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu sempre tenho me dedicado à tua obra, Senhor. Mas, Senhor, aquela obra, Senhor, eu estou indo, Senhor, mas força não tem. Senhor, dessa forma, Senhor, acho que eu vou dizer que eu não vou mais para aquele lugar, naquele dia mais. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Aquilo que eu coloquei na sua mão é para você realizar. Aleluia. Por quê? Glória a Deus. Isso que você está passando, aquela enfermidade, não é para a morte, é para que o Senhor venha ser glorificado através da sua vida. Amém. Então tem coisas que hoje nós não entendemos. E sabe o que está dizendo para você? Levante-se, coma, porque muito comprido, muito longo é a caminhada para você realizar na minha obra. Muito longo é o caminho. Não faça que nem Elias. Não queira se sentar debaixo do pedezinho e dizer, Senhor, já chega. Não tem mais condição, não tem mais força. Porque grande e longo é o caminho para você ainda percorrer na obra de Deus. Amém. E grande também são as coisas que o Senhor tem falado. Porque ele diz, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo cumprido. Olha só. Vemos que ele provê seu pão, sustento. Olha só, o pão. Aqui diz que o pão, ele representa Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo, diz do céu. Aleluia, Jesus. E fala também o sustento, ele é o sustento. Durante 40 anos, Deus o sustentou, seu povo. Então ele sustenta. Ele é o prazer. O pão traz satisfação. Enquanto a fome é a insatisfação. Então dá prazer. E é o alimento diário. Dá força nesta tarde. Então, nesta tarde, você pode estar como Elias, desanimado por tudo que te aconteceu nesta tarde. Mas, quando você está caminhando no deserto, você se depara com o pé de zimbro.
com a providência do Senhor. Aleluia. A Glória providência. a Deus. E nós podemos estar perguntando, mas um pé de zimbro no deserto? E pé de zimbro nasce no deserto? Não. O pé de zimbro não se desenvolve, ele não se nasce. Ele não consegue ter vida. Mas qual o mistério? A providência de Deus. Quando Elias pensou que ia desistir de tudo, que tudo ia acabar, que quando disse a morte, o Senhor ia atender o pedido dele, é quando o Senhor manda o anjo dizer que longo ainda seria o caminho para ele percorrer. Amém. E que ele Glória a Deus. não podia parar nem desistir, porque aí o Senhor contava ainda com ele na obra. O Senhor ainda contava com ele para fazer a obra dele. Muito longo é o caminho, Elias. Você não vai parar agora, só porque você quer, não. Mas grande é o caminho que eu tenho para você. Grande é o caminho. E veio providência de água, de pão, porque o Senhor disse, Elias, eu te confiei uma obra. E você deve continuar nesta hora. Então, a palavra do Senhor é a providência. Elias pensou que aquilo iria matar ele. Mas Deus mudou a situação. Ele deu sustento. Água, pão. Ele sustentou. Elias, olha só, ele sustentou. E olha só, as águas, elas saram as feridas. E quando eu falo das águas, eu posso me lembrar da coça, daquele animal coça. Que ele habitava nos altos montes. E eles habitavam nos altos montes, e porém as águas estavam nos vales. Ele habitava no alto, e as águas estavam nos vales, que era na parte baixa. Mas quando chegava a sede e a dor para aquele animal, a nível que era insuportável, ele não suportava mais, olha só, não suportava, ela aquece os perigos, a água nos vales. Então, ele descia para tomar água. E ali, quando ele descia para tomar água, no trajeto, a costa corria perigo. Mas pela a sede ser tão forte, tão insuportável para ela, ela enfrentava qualquer perigo para chegar e tomar água. Olha só. Quando chegava ali, tinha os predadores que queriam matá-lo, matar a coça. Mas ela enfrentava, e aí ela rompia e chegava até as águas. E ali as águas saravam as suas dores. Amém. Glória a Deus. E saciavam Eu a creio, sua Senhor. sede. Eu creio. E a água, ela nos protege do inimigo. Olha só, quando a costa fica sem água, seu corpo libera um odor muito forte. Quando fica sem água. Mas atrai os predadores. Então aqui diz o seguinte, quando a gente não está suportando as águas, aí as águas, o Senhor, ele nos dá graça, Amém. fortaleza, Glória dá a Deus. ânimo. Porque só Ele pode sarar as nossas feridas dentro da nossa alma. Dentro da nossa alma. Então, mais uma vez diz assim, e nós vemos isso, olha só, o que acontece? O que acontece com o diabo? O diabo, ele foge de homens, olha só, o diabo, ele foge de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque, porém, ataca aqueles que estão vazios. Olha só, o perigo de você estar vazio, seco. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, o diabo, ele foge. Ele não suporta, porque grande é a presença de Deus em nós. E o perigo de estar vazios? Se eu estiver vazio do Espírito Santo, estiver vazio e seco, o diabo, ele trabalha na minha vida de uma forma para me destruir. Então eu preciso buscar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E eu reforço aqui como falou Elias. Mas só que eu falo novamente que Deus não está nos falando hoje. Mais uma vez eu repito, porque é isso que Deus está falando para você. Levanta-te e come, porque o caminho te será
de sobremodo longo. E eu boto nessa tecla. Porque o caminho será de sobremodo longo. Longo é o caminho. Por que isso eu estou dizendo? Porque tem coisa que nós estamos dizendo assim, Senhor. Achamos que só é até aqui e pronto. Aí vem o anjo do Senhor e nos diz: levante-se. Aí tem muita coisa. Porque longo é o caminho. E você precisa fazer. Porque Deus confiou para você fazer. Glória a Deus, aleluia. E vemos isso, essa questão. Louvado seja Deus, a palavra de Deus poderosa. Até Elias se desanimou. Até Elias, cheio de Deus, ele estava deprimido. E pensou que ali ia acabar. Tinha acabado para ele. Mas Deus faz diferente de mim e de você. Quando você diz uma coisa assim, Senhor, acabou. Senhor, agora eu parei. Senhor, eu peço a morte. Senhor, agora não dá mais. Ele fala, levante-se. Faça a minha obra. No caminho. Eu conto com você. Amém. E é quando o Senhor faz isso na nossa vida. E olha só. Aqui tem algo que fala assim, ó. Desanimado embaixo de um zimbro. Olha só. Desanimado embaixo de um zimbro, você será o mesmo de sempre. Mas alimentando-se devidamente do pão e da água que Deus te dá, você voltará a caminhar e você será o projeto de Deus. Amém. Em ação. Olha só. É Você forte, será o projeto de Deus em ação. Então hoje o Senhor está dizendo: você não pode parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Hoje Deus te dá graça e força. Aleluia. Hoje Ele está dando força. Tem um louvor que diz assim: hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Aleluia. Você vai Glória entender. a Deus. Vai entender o porquê de todas essas coisas. Porque o mistério de Deus é grande. E o poder de Deus é maior do que qualquer coisa que nós estamos passando. E como eu falei, que Deus fala, esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Amém. Porém, o segredo é o fim de todas as coisas. Você não pode parar. Assim como Elias estava desanimado, estava querendo parar, pediu até morte. E Deus providenciou. No caminho dele, ele encontra um pé de zimbro. E no pé de zimbro era a providência de Deus. Deus, no meio do teu deserto, ele faz nascer um pé de zimbro e te dá água e pão para você caminhar mais dias na presença do Senhor e fazer a obra dele. Então, nesta tarde, você continue na presença. Continue fazendo aquilo que ele disse que você fizesse. Porque tem coisas que não entende hoje, mas amanhã você entenderá todas elas. Então, esta é a palavra. Esta é a palavra. O Senhor hoje te traz providência. Ele é a providência para você no meio do deserto. Tem pão, tem água, tem providência. Sabe por que isso tem pão e tem água? Para você aguentar mais e mais, porque o caminho é muito longo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus lindo e maravilhoso, né? Isso, meus irmãos. Deus, esse Deus, ele é um Deus de resposta, né? Um Deus de resposta, um Deus de vitória, né? Um Deus de cura. Que realmente, se a gente se voltar para Ele, né?
orarmos, nos humilhar para Ele, né? A gente teremos resposta, né? Meu Deus. Ele é um Deus lindo, maravilhoso, um Deus de resposta. E só buscando a Ele que a gente conseguimos ficar de pé. Glória a É isso, Deus. porque com nossas forças nada nós conseguimos. Mas quando a gente buscamos o Senhor verdadeiramente, Ele vai nos alimentar, como nosso irmão Leandro falou, né? Nos dá pão, nos dá água, que é um alimento que nos fortifica, né? Isso que nos coloca de pé. Porque sem o pão e sem a água, nós não conseguimos viver, né? E esse pão, essa água, que nosso irmão Leandro falou, é o alimento espiritual, né? A gente tem que se alimentar daquele alimento, da comida, que é o alimento físico, mas temos que nos alimentar também do alimento espiritual, né? Que é o que nos dá força, nos dá ânimo, né? Nos colocam de pé. E como Deus fala, né? Que Ele é a nossa rocha. Aonde nós estamos construindo a nossa casa? Na areia ou na rocha? Nós temos que construir nossa casa na rocha, que é o Senhor. E já estamos nos aproximando, né, do fim. E agora eu quero passar para nossa irmã Samira, Glória né, a Deus. para que ela conclua e termine, né, nesta tarde. Quando- Vou passar para ela. Quando o irmão Leandro estava pregando, né? Estava aqui recebendo, né? O Senhor falando, não só comigo, né? Acredito que vidas foram tocadas. Né? E eu tava, por esses dias, o Senhor estava falando para mim, irmão Leandro e Joyce, né? E eu vi sobre o bálsamo de Gileade, né? E Jeremias 22, ele vai dizer assim, Jeremias 8, 22. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Para que então não se realizou a cura da filha do seu povo? E Jeremias, naquele tempo, estava no leste de Israel para lembrar o povo que Deus queria curar aquele povo, né? E que eles estavam vivendo as consequências das suas desobediências, mas Deus, ainda assim, estavam querendo curar, né, aquele povo. Amém. E o bálsamo de Gileade era como se fosse uma resina aromática, né? Extraída de um arbusto cultivado em Gileade, né? Era um bálsamo muito caro que ele passava nas feridas e era curado, né? Amém. E hoje foi assim, né? O Senhor testificou de uma forma, Coisa linda. né? E a irmã, o que eu achei lindo da parte do Senhor, que ele tratou sobre feridas nessa tarde, foi que quando a irmã Joyce disse, e hoje vai ser qual tema? Aí eu disse, Deus é quem vai falar, não foi? E assim, ela começou, o irmão Leandro começou e o Senhor falou através de mim também sobre feridas, né? Então, que o bálsamo de Gileade, que a presença de Jesus, né? O toque de Jesus, ele venha curar as nossas Amém, feridas, glória ele a venha Deus. restaurar, nos colocar de pé, para que a gente venha transformar outras vidas através do nome de Jesus. Mas para isso, para a gente curar, a gente precisa ser curada, né? Amém. Glória Né? a Deus. Então, para encerrar, eu vou querer deixar aqui um louvor, né, para os ouvintes e que o Senhor, ele venha falar com cada um de vocês nessa tarde, como já está falando e através desse louvor. Coloque aí bem alto. Amém. Já tá Glória a alto o Deus. som, né, Joyce? Coloque mais alto ainda. E o Senhor, eu creio que o Senhor tratou. Cadê o coisa? Se mexeu. Que eu botei? É esse ou é esse? É isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, Pai. Glória a Deus. Deus é poderoso, é majestoso. Que vocês fiquem nessa tarde com esse louvor, né? Vou colocar aqui que o Senhor abençoe, né? A vida de cada ouvinte. Na próxima segunda-feira estamos aqui, em nome de Jesus. Próxima segunda-feira vamos começar a falar sobre as mulheres da Bíblia, né? O mês de Amém. março. Glória a Deus. O nosso mês, né? Todos os dias é o nosso dia, né, Joyce? Mas o mês de março em especial foi colocado, né, como o mês da mulher e a gente vai Amém. tratar sobre cada mulher da Bíblia, cada segunda-feira. Então, segunda-feira estamos aqui. Que o Senhor abençoe a vida de cada um nessa tarde e vamos nos despedir com esse louvor. Amém. Em nome de Jesus.